Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 12.3. Se alguém te ferir na face direita, apresentai-lhe também a outra. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo para não resistirdes ao mal, mas se alguém vos ferir na face direita, dá-lhe também a outra. Ao que vos quer demandar em juízo, e vos tomar a túnica, dai-lhe também a capa. Se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhai ainda 2000. Dai àquele que vos pede e nada negueis àquele que deseja que lhe empresteis. Mateus, v. 38:42. Os preconceitos do mundo, sobre o que convencionamos chamar de questão de honra, dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, a qual leva o homem a retribuir injúria por injúria, ofensa por ofensa, o que parece ser justo para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque a lei mosaica dizia, olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. No entanto, o Cristo veio dizer, pagai o mal com o bem. E disse mais, não resistais ao mal que quiserem vos fazer, mas, se alguém vos ferir na face direita, oferecei-lhe também a outra. Ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, pois ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto que em se vingar, e isto, sempre, pela razão que o impede de ver além do presente. É preciso, então, tomar essa máxima ao pé da letra? Não mais do que aquela que diz para arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo. Observada literalmente, seria condenar toda repressão, mesmo legal, e deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer, não se colocando um freio às agressões, logo todas as pessoas de bem seriam suas vítimas. O instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Ao aconselhar para oferecer uma face quando a outra for batida, ele disse, de uma outra maneira, que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar o seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir, suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la, que mais vale ser enganado que enganar, ser arruinado do que arruinar. Allan Kardec. Comentários. Como bem colocado por Kardec, essa máxima do Cristo pode ser confundida pelos nossos pensamentos orgulhosos. Observando então as reflexões do codificador, fica claro que muitos dos ensinos de Jesus não são literais, e sim metáforas, parábolas, trazidas para o vocábulo popular, para que todos nós possamos compreender a essência de seu ensinamento. Trazendo para nosso dia a dia, oferecer a outra face como orienta Jesus, não é permitir que sejamos agredidos ou atropelados pelas pessoas de má fé, ou pelas situações inoportunas. Este ensinamento é referente a devolver o mal com o bem. Se alguém te ofende, ofereça a segunda face, orando a Deus. Se alguém te humilha, ofereça a segunda face, compreendendo que as ofensas são uma oportunidade de vencer o orgulho e perdoar o ofensor. Todos os momentos infelizes que a vida nos coloca, são oportunidades que Deus nos oferece de desenvolvermos novas virtudes, perdoando, compreendendo e servindo. O melhor remédio para todo o mal, é servir a Deus. Oferecer a outra face, portanto, não é se permitir ser arrastado para os abismos da infelicidade, junto daquele que deseja te ofender ou prejudicar. Oferecer a segunda face é servir a Jesus, trabalhando no bem e perdoando sempre. Assim como fez o Mestre. A todas as injúrias e ofensas que Jesus recebeu, devolveu trabalhando no bem e servindo a Deus, divulgando através das suas atitudes o amor celeste, que anda lado a lado do perdão. A arma infalível. Certo dia, um homem revoltado criou um poderoso e longo pensamento de ódio, colocou-o numa carta rude e malcriada e mandou-o para o chefe da oficina de que fora despedido. O pensamento foi vazado em forma de ameaças cruéis. E quando o diretor do serviço leu as frases ingratas que o expressava, acolheu-o, desprevenidamente, no próprio coração, e tornou-se furioso sem saber por quê. Encontrou, quase de imediato, o subchefe da oficina e, a pretexto de enxergar uma pequena peça quebrada, desfechou sobre ele a bomba mental que trazia consigo. Foi a vez do subchefe tornar-se neurastênico, sem dar um motivo. Abrigou a projeção maléfica no sentimento, permaneceu amuado várias horas e, no instante do almoço,
ao invés de alimentar-se, descarregou na esposa o perigoso dardo intangível. Tão só por ver um sapato imperfeitamente engraxado, proferiu dezenas de palavras feias, sentiu-se aliviado e a mulher passou a asilar no peito a odienta vibração, em forma de cólera inexplicável. Repentinamente transtornada pelo raio que a ferira e que, até ali, ninguém soubera remover, encaminhou-se para a empregada que se incumbia do serviço de calçados e desabafou. Com palavras indesejáveis inoculou-lhe no coração o estilete invisível. Agora, era uma pobre menina quem detinha o tóxico mental. Não podendo despejá-lo nos pratos e xícaras ao alcance de suas mãos, em vista do enorme débito em dinheiro que seria compelida a aceitar, acercou-se de velho cão, dorminhoco e paciente, e transferiu-lhe o veneno imponderável, num pontapé de largas proporções. O animal ganiu e disparou, tocado pela energia mortífera, e, para livrar-se desta, mordeu a primeira pessoa que encontrou na via pública. Era a senhora de um proprietário vizinho que, ferida na coxa, se enfureceu instantaneamente, possuída pela força maléfica. Em gritaria desesperada, foi conduzida a certa farmácia, que, entretanto, deu-se pressa em transferir ao enfermeiro que a socorria a vibração amaldiçoada. Crivou-o de xingamentos e esbofeteou-lhe o rosto. O rapaz, muito prestativo, de calmo que era, converteu-se em fera verdadeira. Revidou os golpes recebidos com observações ásperas e saiu, alucinado, para a residência, onde a velha e devotada mãezinha o esperava para a refeição da tarde. Chegou e descarregou sobre ela toda a ira de que era portador. Estou farto. Bradou, a senhora é culpada dos aborrecimentos que me perseguem. Não suporto mais esta vida infeliz. Fuja de minha frente. Pronunciou nomes terríveis. Blasfemou. Gritou, colérico, qual louco. A velhinha, porém, longe de agastar-se, tomou-lhe as mãos e disse-lhe com naturalidade e brandura: Venha cá, meu filho. Você está cansado e doente. Sei a extensão de seus sacrifícios por mim e reconheço que tem razão para lamentar-se. No entanto, tenhamos bom ânimo. Lembremo-nos de Jesus. Tudo passa na terra. Não nos esqueçamos do amor que o Mestre nos legou. Abraçou-o, comovida, e afagou-lhe os cabelos. O filho demorou-se a contemplar-lhe os olhos serenos e reconheceu que havia no carinho materno tanto perdão e tanto entendimento que começou a chorar, pedindo-lhe desculpas. Houve então entre os dois uma explosão de íntimas alegrias. Jantaram felizes e oraram em sinal de reconhecimento a Deus. A projeção destrutiva do ódio morrera, afinal, ali, dentro do lar humilde, diante da força infalível e sublime do amor. Neio Lúcio. Comentários. Este texto do espírito de Neio Lúcio nos mostra através do dia a dia, de todas essas pessoas, quantas oportunidades temos de oferecer a outra face, de devolver o mal com o bem, de dedicarmos um pequeno momento de nossos dias a Jesus, transformando assim nossas vidas para sempre. As tragédias começam sempre nos pensamentos infelizes, que se tornam atitudes descontroladas, e que no fim causam somente dor. Mas quando oferecemos a outra face, perdoando, assim como fez a mãe do rapaz no fim do texto, transformamos não somente nosso coração, mas também tudo aquilo que nos rodeia, energias, pensamentos, companhias e pessoas. Muitas vezes, ficamos presos nos grandes problemas, guerras, países em crises, fome em certas regiões, entre outros. Mas nos esquecemos que a sociedade somente se modificará quando os indivíduos que a compõem forem diferentes. Utilizando-se do texto de Neio Lúcio, quantos desgostos, quanto estresse, não teria sido evitado, se aquele homem não tivesse alimentado sua revolta e direcionado a carta de ofensas e revoltas ao ex-patrão. Portanto, nossos comportamentos, pequenos ou grandes, importam e impactam a sociedade ao nosso redor muito mais do que nós podemos perceber. Muitos afirmam e reclamam desesperados e sem esperança sobre a política infeliz e corrupta, mas nunca olhamos para a corrupção presente em nosso coração. A mudança de uma grande sociedade começa no coração de uma pessoa, que transforma através de suas atitudes aqueles ao seu redor, e assim aos poucos, a sociedade será transformada, por um simples ato de amor. Façamos nosso melhor hoje, superando o que fomos ontem, oferecendo a outra face, aprendendo a perdoar, compreender e servir, tal qual o Mestre Jesus. Jesus, através de suas atitudes,
mudou a vida de seus apóstolos, de seus seguidores, que eventualmente vieram a mudar a sociedade ao seu redor, e assim aos poucos, o progresso que Jesus trouxe ao mundo vem se expandindo, melhorando o nosso planeta, nossa sociedade, nossos corações. Força! O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, João 15.12. Existem na vida força e força. A força da gravitação se exerce entre todas as partículas do universo e conquanto equilibra os mundos na imensidade cósmica não cria o menor vínculo de compreensão fraternal na intimidade do ser. A força elétrica move guindastes de grande porte, mas, embora sustente máquinas de assombroso poder transportando toneladas, não diminui, nem mesmo de leve, o peso da angústia no coração. A força executiva determina a obediência aos textos legais, e se logra, muitas vezes, influenciar milhares de destinos, nem sempre consegue modificar no espírito essa ou aquela íntima decisão. A força física preside campeonatos de habilidade e robustez conseguindo subjugar adversários até mesmo no terreno da agressão e da violência, mas não clareia o menor dos distritos no campo do sentimento. A força das forças, porém, aquela que sublima os astros e alimenta motores para o bem, que dirige para o bem, que encaminha a autoridade para a misericórdia e aciona os braços no serviço aos semelhantes, a única que penetra a alma e lhe orienta os impulsos na direção da felicidade e da paz, da elevação e do entendimento, é a força do amor. Emmanuel. Estar com tudo. Frequente encontramos companheiros de excelente formação moral convictos de que atender à caridade será aceitar tudo e que a paciência deve tudo aguentar. A evolução, no entanto, para crescer, exige muito mais a supressão que a conservação. Em nenhum setor da existência o progresso e a cultura se compadecem com o estar com tudo. A caridade da vida é aperfeiçoamento. A paciência da natureza é seleção. Todas as disciplinas que acrisolam a alma cortam impulsos, hábitos, preferências e atitudes impróprias à dignidade espiritual. Todos os seres existentes na Terra se aprimoram à medida que o tempo lhes subtrai as imperfeições. Na experiência cotidiana, os exemplos são ainda mais flagrantes. Compra-se de tudo para alimentação no instituto familiar, mas não se aproveita indiscriminadamente o que se adquire. O corpo, a serviço do espírito encarnado, às vezes se nutre com tudo, mas nunca retém tudo. Expulsa mecanicamente o que não serve. No plano da alma, a lógica não é diferente. Podemos ver, ouvir e aprender tudo, mas se é aconselhável destacar a boa parte de cada coisa, não é compreensível concordar com tudo. Necessário ver, ouvir e aprender com discernimento. Imprescindível observar um companheiro mentalmente desequilibrado com caridade e paciência, mas em nome da caridade e da paciência não se lhe deve assimilar a loucura. Devemos tratar com benevolência e brandura quantos não pensem por nossa cabeça, entretanto, a pretexto de lhes ser agradáveis não se lhes abraçará os preconceitos, enganos, inexatidões ou impropriedades. A doutrina espírita está alicerçada na lógica e para sermos espíritas é impossível fugir dela. Há que auxiliar a todos, como nos seja possível auxiliar, mas tudo analisando para que o critério nos favoreça. Paulo de Tarso, escrevendo aos Coríntios, afirmou que a caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas não se esqueceu de recomendar aos Tessalonicenses que examinassem tudo, retendo o bem. Admitamos assim, com o máximo respeito ao texto evangélico que o apóstolo da gentilidade ter-se-ia feito subentender naturalmente, explicando que a caridade tudo sofre de maneira a ser útil, tudo crê para discernir, tudo espera de modo a realizar o melhor e tudo suporta a fim de aprender, mas não para estar em tudo e tudo a provar. André Luiz. Comentários. Esta mensagem de André Luiz nos auxilia a enxergar que oferecer a outra face, se doar pelo próximo, não é permitir que o outro nos arraste para abismos e poços de dor e sofrimento. Oferecer a outra face é trabalhar no bem, se doar a Deus e perdoar as atitudes infelizes do próximo, mas nunca se permitir fazer parte da infelicidade do outro. A exemplo temos nossos benfeitores, que suportam nossos pensamentos e atitudes egoístas, mas continuamente oferecem a nós a outra face, nos dando oportunidades de compreender Jesus e trabalhar no bem, sem caírem nas infelicidades que muitas vezes passamos nós, por culpa de nosso egoísmo. Base bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 12, item 3.
Alvorada Cristã, Neio Lúcio, capítulo 12. Segue-me, Emanuel, capítulo 72. Opinião Espírita, Emanuel André Luiz, FC. Xavier Osvaldo Vieira, capítulo 9.